Olá, gente, tudo bom? Queria deixar com vocês uma palavra que eu já estava meditando sobre ela. Ela começa com a história do profeta Elias. A gente sabe que o profeta Elias foi um homem muito usado por Deus e que mesmo assim depois ele questionou, ele pediu a morte. Então, isso me traz à memória um ensinamento. Se a gente olhar lá em 1 Reis 17, 18, 19, a gente vai ver toda a história do profeta Elias e de quanto ele foi usado por Deus. No caso da viúva de Sarepta, quando multiplicou, né, o azeite, a farinha, né, quando ele ressuscitou inclusive o filho, né, da viúva, quanto ele zelou pela casa de Deus, né, e venceu os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal que estavam contaminando ali Israel. Tanto que ele viu a mão de Deus, sabe, com ele, e no que ele operava, descendo fogo do céu, né? Então, assim, enquanto ele afrontava os profetas de Baal, enquanto ele tinha zelo pelas coisas de Deus, e milagres que teve na vida dele. Só que depois desse episódio da morte dos profetas de Baal e do quanto Deus se manifestou naquele local, descendo fogo como o único Deus, e que Israel viu o poder de Deus ali, a Jezabel, que era a mulher do rei Acabe, falou que ia matar ele, que ia atrás dele. E assim como os profetas de Baal morreram, ele também morreria. E aquilo perturbou muito o coração dele, de forma que ele fugiu para o deserto, e Deus mesmo sustentava, mandava um anjo, mandava comida para ele, e falava assim, come essa comida porque o caminho é longo. Aí ele foi, comeu e chegou numa caverna, e ali na caverna ele pediu a morte a Deus. Falou, Deus tem sido zeloso contigo, com a tua casa, todos os profetas de Deus morreram, só sobrou eu e agora a Jezabel quer minha cabeça, o que eu vou fazer? Eu não sou melhor que os meus pais, então o Senhor me leva, sabe? Ele entrou em depressão mesmo. E olha só que engraçado, depois de ter visto tantos milagres, né? Ter presenciado tantos milagres, após uma afronta, após uma afronta da Jezabel querendo matar ele, uma ameaça de morte, ele quis acabar com a sua vida, né? E Deus vai falando, né? E Deus se manifesta na Bíblia. A Bíblia deixa bem claro, né? Que quando ele falou essas coisas, Deus falou, vem para fora. Aí nisso passou um terremoto, passou um vento forte, passou fogo, mas Deus não estava nenhuma dessas coisas. E depois veio uma voz mansa e suave falando. Então, assim, a gente vê que às vezes Deus fala com a gente, não precisa de coisas absurdas, coisas grandiosas para falar com a gente, sabe? Às vezes Deus, numa coisa simples, numa voz mansa, numa voz simples, Deus fala ao nosso coração. E ali falou o Elias, sei que tu tens sido zeloso com a minha casa, mas eu vou te dar mais algumas instruções, né? E não é só você que se manteve firme. Eu deixei em Israel 7.000 profetas que não se dobraram a Baal e não beijaram seus pés. Então, assim, ali Deus vai consolando ele. Olha só, agora ainda tem uma obra para você. Você vai ungir o novo rei de Israel. Você vai ungir já um novo sucessor para você, que vai ser Eliseu. Vai também ungir um novo rei lá da Síria. Então, ele começou a dar diretrizes assim para a vida de Elias e ali foi recuperando o ânimo dele, né? Então, assim, a gente vê. E aí eu vejo nessa situação o seguinte, que às vezes as nossas experiências no passado com Deus, ou então situações que a gente já teve muito boas no passado, ou seja, alinhado mesmo com Deus, ou então fisicamente mesmo, terrenamente falando, né, digamos assim, próspero, teve dinheiro, emprego, situações que tivessem condições muito boas, mas o que ficou no passado. Não só as coisas ruins, mas às vezes as coisas boas que você teve também ficou no passado. E às vezes o dia de hoje, você vê que aconteceu com Elias, por que não pode acontecer com a gente? E no dia de hoje, as experiências passadas não funcionam mais. Lembra no maná no deserto? O maná era para aquele dia. O povo não podia acumular porque no dia seguinte já estragava.
Então, assim, a mesma forma que eu vejo aqui, as experiências que a gente teve no passado ficaram no passado, foram para aquele momento. Hoje é tempo de coisas novas. Deus tem novas revelações, novos planos, novos projetos, novas situações que teve para a vida de Elias, deu novas diretrizes, novos consolos. Então, o que ficou no passado, ficou no passado. Mas isso não isenta a gente de passar por tribulações, por passar por sofrimentos, por passar por aflições, né? E diante disso, eu vou lembrar de 3 textos aqui do Novo Testamento. Primeiro, o texto que diz lá em 1 João 5,4, que João está falando que todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, ele está falando de vencer o mundo, não vencer no mundo. Claro que é importante a gente vencer, conquistar, passar em concurso, conquistar empregos, carros, casa. Mas a nossa fé, o fato de a gente ter fé em Jesus, isso já faz de nós vencedores vencedores do mundo, né? Diz que a vitória vence o mundo. E João 16,33, Jesus também está dizendo isso, ó, dito estas coisas, porque para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, ó. Eu venci o mundo. De novo está dizendo, ele venceu o mundo. Ou seja, apesar das aflições, Elias teve aflições, a gente pode ter aflições, mas quando a gente olha para o alvo, a gente vence o mundo. Por quê? Porque nossa fé está arraigada, está firmada em Jesus. Tipo assim, é um outro patamar, é um outro nível, uma coisa que não é terrena. Não dá pra gente limitar as nossas condições de vencedor apenas com as situações e circunstâncias que a gente vence no mundo, mas sim algo maior. A gente vence o mundo através da nossa fé, através do nosso foco estando em Deus. E para finalizar, né, eu quero deixar um texto que mexe muito comigo e assim, por muitas vezes ele foi diretriz da minha vida. Até aproveitando esse mês, né, de setembro, essa questão do setembro amarelo, da depressão e prevenção e suicídio, isso aqui, quando entra no nosso coração, a gente começa a enxergar com um novo olhar, uma nova visão das situações da vida. Que diz lá em Romanos 8, a partir do versículo 35, diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por causa de ti somos mortos todo o dia, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas aí Paulo, no final, fantástico, vem com um texto que diz, em 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vitoriosos através daquele que nos amou. Ponto. Pode vir angústia, aflição, desânimo, depressão, muitas vezes pode bater, pode acontecer na nossa vida, mas lembre-se, todas essas coisas nós somos mais do que vitoriosos. Por quê? Porque a nossa fé está arraigada em Deus, está arraigada em Cristo, e nós temos que ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, sabe? É a nossa fé. Então, seja tribulação, angústia, desemprego, nudez, perigo, espada, sabe? O nosso foco está além. Então, assim, a gente não vai ficar isento, né, de passar por problemas, situações, assim, a gente viu como Elias passou, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. E há um novo posicionamento, um novo direcionamento, um novo amadurecimento para as coisas novas que virão. E as experiências que ficaram passadas foram importantes lá para o passado, mas agora é tempo do novo. Então fique com essa palavra e Deus te abençoe.